ano 2022, agora tem aqui no nosso programa... Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo aqui o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira aqui trazendo notícias, trazendo informações referentes à odontologia. Olha, quem quiser fazer a sua pergunta ao Caio Alves, nosso WhatsApp é o 992053030. Eu já começo de cara com a pergunta. É verdade que o canal deixa o dente fraco? Essa pergunta, Marcos, é uma pergunta frequente e uma pergunta que ela acontece de maneira muito corriqueira. E a gente tem que explicar aos pacientes para que eles possam também desmistificar esse assunto, né? E a gente muitas vezes difunde uma inverdade achando que é verdade por causa que muitas pessoas falam aquilo. E na verdade, sobre o canal, de que ele enfraquece o dente, é um mito, né? O canal ele não tem essa capacidade, porque o que é o tratamento de canal? O dente ele é composto por porção coronária, porção da raiz, e aí nessa raiz ele tem a presença da polpa do dente, que aí toda inervação, toda irrigação está ali presente daquela polpa, né? É do mesmo jeito da polpa da fruta, né? Que é aquela parte que é muito importante da fruta. O dente tem sua polpa que é cheio de irrigação, cheio de inervação, e isso é responsável por toda sensibilidade do dente, tudo o que a gente sente através da polpa dentária. E essa polpa, quando ela está contaminada, ou seja, quando ela contém ou uma infecção ou tem algum nível de inflamação que é irreparável, ela precisa ser removida. E quando a gente remove a polpa, a gente precisa colocar algum material biocompatível em seu lugar para poder preencher aquele espaço que foi deixado por ela. E é isso que consiste o tratamento de canal. O canal remove a polpa e coloca um material biocompatível para substituir aquela polpa que foi removida, e que o paciente vai deixar de ter a sintomatologia dolorosa, mas também vai deixar de ter a sintomatologia no geral. Por exemplo, um dente que é tratado endodonticamente, um dente que é tratado com canal, quando o paciente toma água gelada, aquele dente não vai relatar ao cérebro, através das inervações, que aquela água está gelada. Então, só para a gente ter um exemplo. Se nós tivéssemos todos os dentes tratados canal na boca, todos os dentes, a gente não ia ter essa resposta, né, do nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, de que aquilo ali estava gelado através da estrutura dentária. Claro que a língua também tem a sua inervação, a nossa mucosa também tem e vai sentir o gelado, mas diferente do dente. A gente, quando toma aquela água gelada que dói a cabeça, quem está mandando aquela resposta é o dente, né? Então o dente, ele através da sua inervação, você toma a água e ele manda lá uma resposta para o nosso cérebro. Estou sofrendo aqui uma agressão, que é uma água gelada, ou uma coisa muito quente. Na verdade não é nem uma agressão, mas ele entende como uma coisa estranha que está ali presente, que não é o normal, não é aquela temperatura habitual que ele está acostumado. Então aí a gente sente aquilo e aí dói a nossa cabeça, para dizer o quê? Diminua a quantidade de água gelada, aí a gente vai lá e toma menos. Então é isso que acontece com o dente vital, que é o dente que possui a polpa, o dente saudável, e o dente não vital. O dente não vital não tem essa capacidade de transmissão. E muita gente tem a mania, tem o costume, de tanto que já foi difundido, de dizer: mas o dente que tem o tratamento de canal, ele fica muito fraco, por isso que eu não quero fazer, que ele quebra. E na verdade não é a culpa do canal, né? A culpa na verdade é do estágio em que esse dente chegou para ser feito o tratamento de canal. Quando é um dente que já perdeu muita estrutura, muito esmalte, muita dentina, é um dente que fatalmente tem um prognóstico pior. Então o que é que acontece? É um dente que por si só já é mais fraco, porque a cárie já destruiu boa parte dele. O paciente chega, faz o tratamento de endodonto, faz o tratamento de canal, mas o dente vai estar destruído do mesmo jeito. A sua estrutura coronária, a coroa, quando eu falo, é a parte que a gente vê, né? Aquela parte que a gente está acima da gengiva. Então o dente por si só já está mais fragilizado. E aí quando a pessoa
faz uma restauração muito extensa, o prognóstico desse dente ele é pior. Então sempre a gente indica ao paciente de quando houver qualquer tipo de incômodo, ou então nem mesmo haver incômodo, claro, tratando da odontologia preventiva, o paciente, claro que tem que procurar o dentista, mas teve algum tipo de incômodo inicial, procura logo, não espera aquilo lhe aumentar. Porque realmente, quando aumenta, quando essa cavidade aumenta, quando essa destruição é maior, aí o prognóstico é pior. E aí mesmo fazendo o canal, pode ser que algum dia, porventura, esse dente frature. Mas não por causa do canal, por causa da perda de estrutura. Por causa da perda de estrutura. Imagine só, um ovo, né? A gente remove toda a sua membrana, remove a sua parte interna, fica só a casca. A gente, quando bater com a unha nesse ovo, ele vai quebrar. E o ovo, a gente tem aquela historinha de quando a gente toca ele, quando ele está preenchido, nas duas extremidades, é quase que impossível a gente quebrar o ovo tocando pelas duas extremidades, né, dele, nas duas pontas, de tão forte, tão coeso que ele fica. Da mesma forma é o dente. Quando o dente está preenchido por completo, é difícil de ser destruído, difícil de ser quebrado. Mas quando ele vira uma casca de ovo, aí realmente ele fica muito mais fácil de ser fraturado. Mas que a gente não pode dizer que isso daí é uma coisa, um fato que foi causado pelo tratamento de canal. Foi causado pela perda de estrutura dentária. O ouvinte pergunta aqui se é normal, por exemplo, o dente que ele fez o canal ficar mole ou não. Depende, porque aí já pode ser incluído outros fatores, Marcos e ouvinte. Porque a causa do dente mole, na verdade, é uma causa periodontal. Se houve uma perda de estrutura óssea, do osso que suporta esse osso, causado por um problema de infecção na região, ou seja, uma periodontite, esse osso foi reabsorvido, perdeu a estrutura que está segurando o dente e o dente começa a ficar mole. Mas não é o canal que causa esse amolecimento, e sim a doença periodontal. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, o que pode acontecer, aliás, como recuperar prejuízos causados na polpa dentária? Pronto. O canal seria um deles? Primeiro a gente tem que saber se esse prejuízo ele é reparável ou se ele é irreparável. Quando é reparável, é uma inflamação passageira, que com algum tipo de manobra, com algum tipo de proteção térmica, a gente consegue fazer um tratamento a longo prazo, que consegue fazer com que esse dente volte a ter saúde normalizada. Mas quando é um dano irreparável, quem vai nos dizer é o nosso exame clínico, juntamente com o exame de imagem. Aí sim, a única maneira de se manter um dente em boca é fazendo o tratamento endodôntico. Não tem como a gente, por exemplo, restaurar um dente, fazer uma obturação em um dente que tem a indicação de fazer canal, porque aí a gente vai estar comunicando a boca, né, o meio sujo, através da restauração, com toda o resto da nossa polpa, e isso pode causar uma infecção maior, sem falar que o paciente não vai suportar tanta dor, né? Porque isso vai ter uma dor muito grande e o paciente não vai suportar. Então, o caminho para manter o dente em boca é fazer o tratamento de canal. Quando você faz um canal num dente, ele tem a mesma força que os demais dentes têm ou não? Você tem que, por exemplo, ter um cuidado com relação àquele dente do canal? É justamente essa tecla que a gente bate. Depende da estrutura que foi perdida. Se esse dente teve uma perda muito grande de estrutura antes de fazer o canal, a gente vai ter que ter um cuidado com ele. Vai ter que ter uma atenção maior. Então, quando for mastigar alguma coisa muito dura, fazer um remanejamento ali de carga, né? Porque você não vai colocar uma carga no dente que teve uma perda de estrutura maior do que os outros. Mas quando o paciente tem uma indicação correta, tem uma indicação no momento certo, fez o canal, mas não perdeu tanta estrutura, esse dente praticamente tem vida útil compatível com os outros dentes e ele possui a capacidade mastigatória muito parecida com o dente vital. O ouvinte quer saber a partir de que idade surgem as cáries dentárias. A partir do primeiro dentinho que tiver na boca já pode surgir. Inclusive o dente tem a capacidade de nascer e já estar cariado. Como é que isso acontece? A criança que faz muita ingestão de alimento doce, até mesmo sem ser doce, mas que tem um índice de transformação em sacarose, como o leite materno, ou então os leites de mamadeira, né, que ainda coloca lá o Nescau, a gente chama isso de cárie de mamadeira. Mesmo período de amamentação e mesmo período de tomar mamadeira, o dente da criança, quando começa a apontar, ele já tem contato ali com um meio que está com o pH lá embaixo,
pH ácido, favorecendo o desenvolvimento de bactérias, favorecendo o aparecimento de cárie. Então, o dente já nasce com a pontinha preta. Então, não tem idade certa para ter cárie. Qualquer idade a criança pode ter. E você já pode, inclusive, usar, por exemplo, algum tipo de escova especial para escovar os dentes de um bebê? Sim, existem escovas de dedo, né, que a mãe coloca essa escovinha no dedo dela, e é uma escovinha muito macia, que ela vai massagear ali a mucosa, vai massagear a região onde está aparecendo, apontando aquele dentinho. E também tem a opção de usar uma gaze, tem a opção de usar uma escova macia convencional, de maneira muito leve, claro, mas o que não pode é deixar de higienizar a mucosa do bebê. Era isso que eu ia perguntar, não pode deixar De jeito nenhum. No caso não é escovar, fazer a massagem ali na mucosa, remover aquela parte que fica, né? Por exemplo, a criança amamenta, a mãe pensa que o leite materno não tem essa probabilidade de causar algum tipo de problema, mas pelo contrário, tem que fazer a remoção daquela película que fica na mucosa do bebê. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, aqui é Branco do Barra Paraíba. O Caio conhece. Eu fiz um com o Dr. Gentil já faz 30 anos no canal. Fiz não, com Pacífico. O Dr. Gentil preencheu. Aí tá com 30 anos, graças a Deus, homem. Primeira. É o melhor remédio para dente é canal, para aproveitar o dente. Que a rina, que apodrece. Abraço, Branco. Você veja o quanto um canal dura, né? Exatamente. Branco é inclusive, hoje em dia, meu paciente. E é verdade, o canal, quando bem realizado, quando bem indicado, acontece isso que aconteceu com o Branco. Então, dura muito tempo. Tem pessoas que guardadas as devidas proporções, vão para a cova com o canal. Não se acaba nunca. E quando é uma coisa que realmente a estrutura do dente já foi muito perdida, pode ser que em um momento ou outro da vida essa restauração venha a fraturar, venha a cair. Mas que mesmo assim, mesmo refazenda, é a melhor escolha. Porque muito pior é você perder o dente e aí vai partir para uma reabilitação muito mais cara, muito mais dispendiosa e que nunca mais vai substituir aquilo que foi perdido. Por mais bem feito que seja uma reabilitação, não substitui o dente natural. Agora, por que algumas pessoas resistem ao canal? É mito? É desconhecimento? Muito, isso acontece demais. O canal ainda é visto como um procedimento doloroso, um procedimento difícil e demorado. O que já caiu por terra, porque hoje em dia a tecnologia, em todas as áreas, não só na odontologia, a gente sabe que que as coisas mudaram demais. E na odontologia não é diferente. Hoje a gente já tem a odontologia que é feita, tratamento odontológico através de um computadorzinho que ele indica quando está no lugar certo, um motor rotatório que ele vai lá e é muito mais rápido de remover aquela parte danificada. Aí ele apita quando chegou na posição certa. Você não tem... É uma coisa muito mais tranquila de se fazer. Antigamente você tinha que ir, adivinhar onde estava, fazer um raio-x. Ah, não está não, volta. Vai de novo, faz outro. E aí fazia 10 raio-x para poder terminar o canal. Hoje em dia é diferente, as coisas mudaram demais. Então, geralmente, hoje em dia a gente trabalha sessão única canal. Muitas vezes faz em uma única sessão. E quando o dente tem algum tipo de infecção, aí a gente prolonga um pouquinho mais para tratar a infecção e depois fazer o fechamento do canal. E as anestesias de hoje em dia, ela possibilita um conforto imenso para você, né? Muito grande. Muito grande. A gente já tem soluções anestésicas que conseguem dar ali um conforto ao paciente de até 4, 5 horas tranquilamente. Não que o procedimento vá durar isso, porque o paciente não consegue ficar esse tanto de tempo com a boca aberta. Mas são soluções anestésicas que têm um poder muito grande de dar o conforto ao paciente. Aqui do nosso Facebook, o ouvinte relata que está com dificuldades de conviver com a prótese dentária dela. O que é que ela pode fazer? Procurar fazer ajustes, né? Procurar ter paciência com ela mesma, porque prótese dentária é como qualquer outro tipo de prótese, ela não é uma coisa fácil de usar. Se fosse fácil, todo e qualquer pessoa usaria. Então, a prótese, ela tem o tempo de adaptação, que os estudos mostram que são 6 meses até a pessoa estar completamente adaptada. Mas eu sempre digo aos pacientes, tenha calma com você mesmo. Porque a prótese, depois ela vai ser uma amiga, né? Depois vai ser sua amiga. Mas, por enquanto, tenha paciência, vá usando, vá fazendo alguns ajustes, né? Procurar o dentista, fazer os ajustes. Mas tenha paciência, dê tempo, né? Porque você vai se adaptar. Eu sempre comparo o uso da prótese com o uso de prótese de membro superior ou membro inferior, que eu digo que é muito mais difícil,
né, você perder uma perna e usar uma prótese. E as pessoas não usam, né? E as pessoas não usam, mas elas não saem correndo da primeira vez que coloca a prótese, né? Então você, quando coloca uma prótese dentária, não vai sair comendo rapadura. Você vai sair comendo uma comida macia. E isso vai ser com o tempo. Dê tempo ao tempo e dê tempo a você. Tenha paciência que vai se adaptar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Antibiótico e corticóide podem enfraquecer o dente, chegando ao ponto de ele amolecer e cair? E aí, Caio? Pergunta interessante. Não tem essa capacidade. O corticóide e o antibiótico, principalmente, que é o que tem mais difundido essa informação, são medicações, muitas vezes, quando tomada aquela em solução, elas são ricas em açúcar, então é como se você tomando uma colher de mel, uma colher de garapa. Então você tem que escovar os dentes. Se você toma um antibiótico e não escova os dentes, aí você vai estar tendo uma ingestão de sacarose muito alta, uma ingestão de açúcar altíssima, não vai escovar, vai propiciar a proliferação bacteriana. Por isso que as pessoas têm na cabeça de que o antibiótico causa cárie, mas na verdade não tem essa capacidade. A gente já falou aqui no programa de que a cárie ela é um desequilíbrio entre a má higiene e a boa higiene. Quando a má higiene está mais alta do que a boa higiene, está propiciando ao desenvolvimento de bactérias, a proliferação bacteriana. Aqui no Facebook, a Rosângela pergunta: estou perdendo o osso do meu dente, o que fazer? O que fazer? Procurar um especialista, marcar a sua avaliação, entre em contato conosco, marque sua avaliação, e aí sim, através de exame de imagem, a gente vai poder mapear o que é que está acontecendo, por que esse osso está sendo reabsorvido, para poder fazer algum tipo de intervenção. Perda óssea é uma das principais causas de perdas dentárias. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, quando perceber que aquele osso, que aquele dente está ficando maior do que o normal, procurar atendimento odontológico, marcar sua avaliação, para que seja feita algum tipo de intervenção. De maneira rápida, enquanto é tempo, para que depois não tenha uma perda irreversível, que seja realmente necessária a remoção. Como é que você consegue, como é que você consegue identificar que o osso está, que você está perdendo o osso do dente? Porque, Marcos, a gente tem um limite, através de exames de imagem, que a gente vê ali a crista óssea, né? Ali onde é que abraça o dente. Quando aquilo está baixando, a gente sabe o nível onde ele está. E a gente divide em 3 tipos de níveis de perda óssea, 1, 2 e 3. No nível 3, o dente já tem menos osso do que o seu tamanho. Então, é a mesma coisa de você colocar um parafuso e só dar 2 voltas nele. Ele vai ficar mole, né? Bambo. É o mesmo jeito é o dente. Se o dente não tiver uma estrutura que suporte ele, ele vai ficar amolecido. Então, quando existe essa perda óssea muito grande, aí realmente esse dente ele teve a sua vida perdida, a sua vida ceifada, porque não vai ter nenhum tipo de tratamento que consiga fazer com que ele fique duro novamente. Então, a única maneira realmente é remover ele. E o que causa perda óssea? Infecção. O dente, o osso com algum tipo de infecção, algum tipo de dano, ele é reabsorvido e o dente vai amolecendo. Precisa tomar algum cuidado para que, pelo menos, se houve a perda, não seja uma perda múltipla, seja uma perda unitária. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção com isso. Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, que é uma clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. No Instagram é muito fácil, você pode seguir aí Instagram, @Caicó Sorridente, lá tem dicas maravilhosas, tem tudo que você quer saber da Nova Caicó Sorridente. Obrigado, Caio. Tem um ouvinte aqui fazendo aqui uma pergunta sobre o preço, mas a gente não costuma aqui divulgar no ar, é bom que entre em contato aí com a Caicó Sorridente, que lá você vai ter todas as informações. 99891-0201, 3421-4421. Feliz Natal, viu, Caio? Para você, toda a família da Nova Caicó Sorridente. Feliz Natal para todos nós, né, Marco? Uma data muito importante, depois de alguns anos que a gente vem sofrendo aí com essa pandemia, né? E agora um Natal que a gente espera que seja um Natal de mais luz, né? Que seja realmente comemorada a verdadeira representatividade que ele nos traz. E aí, Feliz Natal para todos os ouvintes, Feliz Natal para você, Marco, para Alexandre, aqui para Dr. Robson, que acabou de chegar. E até a próxima. Até a próxima se Deus quiser. 7h37.